sejam aceites pela comunidade como um todo. Eu diria que hoje em dia não há condições para isso. Perdeu-se essa chave. E, no entanto, somos desafiados a pensar isso. E voltando aqui ao texto da doutora Susana e a Virgílio Ferreira, no entanto, como também nos alertou o mesmo insigne escritor, Virgílio Ferreira, por ocasião das comemorações do centenário da abolição da pena de morte. E cito Virgílio Ferreira: o homem tende a perder significação à medida que o objetivamos, o afastamos de nós. Ele tende para a insignificância de um inseto, se o observarmos do alto de um 10º andar. O homem friamente objetivado tem o contorno escrito de uma coisa, e de uma coisa nós podemos dispor sem grandes problemas de consciência. Assim, o esforço de compreensão do homem tem de orientar-se pela nossa própria e profunda subjetivação. Fim de citação. Neste sentido, diz a doutora Susana, o esforço pela defesa dos direitos humanos e para a permanência de uma lei que defende a vida deve começar pelo nosso próprio entendimento do lugar no mundo e pela reflexão e entendimento próximo daquele que definimos como o outro que faz parte da nossa comunidade, o outro próximo e o outro distante, fora da nossa esfera de ação, mas ainda assim o reflexo da humanidade, onde quer que ela, mais perto ou mais distante, esteja representada nas mais diversas formas e condições. Em suma, diz ainda ela, como Miguel Torga defende, e agora citando Miguel Torga, a tragédia do homem, cadáver adiado, como lhe chamou Fernando Pessoa, não necessita de um remate extemporâneo no palco. É tensa bastante para dispensar um fim artificial, gizado por magarefes, megalómanos, potentados, racismos e ortodoxias. Por isso, humanos que somos, exijamos de forma unívoca e inequívoca que seja dado a todos os povos um código de humanidade. Um código que garanta a cada cidadão o direito de morrer a sua própria morte. Fim de citação, Miguel Torga. Ora bem, o Código de Humanidade a que Miguel Torga se refere é precisamente o mesmo código a que Margarita se referia e a que se referem aqueles que criaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os principais instrumentos de direitos humanos. Como eu disse, falar de direito internacional e direitos humanos. Enfim, hoje a professora Patrícia Jerónimo, de uma forma muito, muito completa, apresentou os principais instrumentos que estão em vigor e que supostamente, repito, são universais, mas na verdade existem interpretações diversas e, não tínhamos dúvidas, o lugar ainda principal da proteção dos direitos das pessoas é o espaço nacional. É certo que o direito internacional humanitário que procura, que estabelece um conjunto de normas para regular a guerra e para proteger aqueles que estão envolvidos numa guerra, num conflito, nela todavia não participam ou já não participam, ou ainda assim aqueles que participam que deve haver, enfim, regras para que a guerra se realize de forma, digamos, de acordo com o direito internacional. Tudo isto pode ser controlado por instâncias internacionais, mas dificilmente o é. O direito internacional dos direitos humanos, que na verdade são aquele conjunto de obrigações que impendem sobre os Estados para agir em determinado sentido, ou para não agir em determinado sentido, obriga os Estados, mas está muito dependente precisamente pela natureza do direito internacional, pela sua natureza fragmentária, e porque é muito difícil fazer cumprir o direito internacional num tribunal internacional. Aliás, hoje ouvimos o professor Paulo Pinto Albuquerque dizer que o próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que resulta da criação por parte dos membros do Conselho da Europa, hoje não está mais a cumprir o seu objetivo. Realmente nós estamos perante uma situação, e eu, como digo, eu não concordo na perspectiva do professor José Sutil de que os direitos humanos, pelo contrário, têm uma perspectiva como, por exemplo, o professor Paulo Freire da Cunha, nós, os direitos humanos, não há unanimidade, mas precisamos de direitos humanos. Agora, tem de haver consequências, não é?
consequências. Ontem, uma coisa também, como disse, extraordinária no debate entre o professor José Inácio Ruiz e o professor Carlos Filhais, foi que o professor Carlos Filhais começa por dizer: assisti a uma conferência de um sábio. E, na verdade, foi uma conferência de dois sábios. E há uma coisa que eu retenho do professor José Inácio, foi quando referiu aquilo que todos nós vemos com as guerras que existem, mas também nos nossos próprios países. E, aliás, ele lembrou isso duas vezes, quando, à noite, citou um poema de um poeta, de um grande poeta do seu país, sabe? Que é a violência que nós vemos à nossa volta. E a violência parece não só continuar a crescer, como é um elemento de desagregação que nos deve verdadeiramente preocupar. Que respostas, que limites? Ora bem, o professor João Cardoso Rosas hoje falava de 3 notas, e eu 2 delas tinha-as anotado, e uma que ele diz é o seguinte: para levar a sério os direitos humanos, não podemos ignorar, desde logo, os direitos de segunda geração. De facto, aquilo que nós assistimos não é nas sociedades fora da Europa, é nas sociedades na própria Europa. É o crescimento das desigualdades. Como é que podemos ter consciência do valor de direitos? Direitos que estão plasmados, que estão positivados, não apenas em documentos internacionais, no direito internacional, mas também em documentos internos, mas que depois não são... Eu devo dizer, durante alguns anos estive na Agência Europeia dos Direitos Fundamentais, em Viena, e falar, por exemplo, do direito à educação. Aliás, hoje aqui também já se falou, que para mim é um direito absolutamente sagrado, até porque eu mesmo sou beneficiário da possibilidade de aceder ao ensino, de aceder à universidade. Para muitas, há pessoas na Europa que não reconhecem o direito à educação, ou, se quisermos, o direito ao trabalho, como verdadeiramente uma prerrogativa. Eu não vou aqui abrir-me às dificuldades que existe em termos práticos, mas é fundamental considerar os direitos, e eu estou à vontade para o dizer, não é? Os direitos, liberdades e garantias são fundamentais, absolutamente essenciais, mas estes direitos também são importantes. Depois, de facto, a questão, como ele também referia, de como é que nós convivemos em sociedades que são crescentemente multiculturais. E aquilo que nós vemos... em vários países da Europa, as respostas, na Europa e do mundo, as respostas estão a ser diferentes. E eu lembro-me de ver um grande pensador europeu no Birkbeck College, em Londres, dizer: o sistema multiculturalista britânico falhou. Um homem de esquerda, claramente de esquerda, dizer isto, e dizia-o com toda... Se olharmos, por exemplo, também para o modelo francês, quem se lembra de 2005 em França? Em 2005 em França, com o contrato de primeiro emprego do primeiro-ministro François Villepin, que aliás levou à sua queda, havia 2 tipos de manifestações ao mesmo tempo, muito diferentes. Por um lado, nos arrabaldes das grandes cidades, havia franceses, na sua maioria, mas que não se consideravam franceses, a contestar a ordem social, o país onde viviam, incendiando carros, casas, etc. Mas, por outro lado, de forma ordeira, jovens, estudantes e trabalhadores que diziam: nós queremos um novo contrato social. E este contrato de primeiro emprego é trágico para nós, não é? E, portanto, nós assistimos a um conjunto de fenómenos que põem em causa a unidade da Europa, enfim, e agora também referindo o professor Paulo Pinto Albuquerque, de facto, aquilo que ele refere, não apenas em relação, porque muitas vezes se cita a Polónia, a Hungria, a Turquia, mas também se poderiam citar outros países do leste da Europa, como a Eslováquia, a própria Roménia, mas ele dizia mais, mas agora também a Alemanha, o Reino Unido, a Itália. Bem, eu tenho receio, francamente tenho receio, que, enfim, as democracias em que nós vivemos e em que queremos viver, colapsem precisamente porque os direitos humanos, Ontem
falava-se da beleza e concordavam, mais uma vez aqui o professor José Inácio aqui à minha frente e o professor Carlos Fiolhais, concordavam os dois no reconhecimento que faziam das grandes virtudes, a procura da verdade, a procura da beleza, a procura da bondade. E todavia, os direitos devem ser também daqueles que por acaso não são inteligentes, que por acaso não são bons, que por acaso não são belos. Mas isto é um comprometimento que deve haver em relação àquele que precisa. Eu não tenho a pretensão, devo dizer, um minuto, sim, eu vou mesmo acabar, eu não tenho a pretensão de ver o bom samaritano como o homem político, substituir o homem político moderno. Agora, devo dizer que não deixa de ser... seria um desafio interessante ver onde nos levaria esse... E porquê? Porque nós apregoamos muito a necessidade da solidariedade, a necessidade da atenção ao outro que precisa, ao outro que é fraco, ao outro que é vulnerável, mas as nossas sociedades podem precisamente colapsar no desrespeito pelos direitos humanos, precisamente porque não olham a isso. E há uma coisa que o professor José Subtil dizia há pouco, com a qual eu concordo, e que ontem também em conversa com o professor José Inácio também concordávamos, é que, e isto, talvez pelo facto de serem ambos historiadores, possam dizer isso, é que nós não temos consciência, nós achamos que não se vai passar nada. Temos esta ideia de que tudo vai, e a verdade é que as coisas acontecem. A verdade é que as coisas acontecem. E eu devo dizer que eu gostaria, desejaria também, com o pensamento político e jurídico que tenho, desejo viver em democracia, numa sociedade com direitos, mas admito claramente como possível que a sociedade em que vivo, as sociedades em que vivemos, possam ruir precisamente pelo desrespeito e por um desrespeito que tem na base situações de violência incontrolável. Eu acho que devemos levar estas ameaças a sério. Obrigado.